Esse aqui é o aerógrafo da Meng, modelo MTS-002. A Meng é um fabricante de kits plásticos de modelismo e que de um tempo para cá vem também fornecendo alguns tipos de ferramenta, mas nada é fabricado por eles. As ferramentas, a maioria delas é da DSPIA, que eu já falei dessa marca quando eu fiz o vídeo sobre alicates single blade, e eles também lançaram dois aerógrafos, o MTS-001 e esse aqui, o 002. O 001 também vou fazer um vídeo dele logo em seguida desse aqui. Então, vamos conhecer um pouco esse aerógrafo e ver o que tem aqui dentro dessa caixa. O que vem nessa caixa? É um conjunto, porque ele vem instalado nele um bico e agulha 02 e vem também um conjunto de bico e agulha 03. E para isso ele vem com dois copos. Então vamos ver o que a gente tem na caixa. A gente tem aqui o aerógrafo, um copo pequeno e bico e agulha 02. E aqui dentro da caixa nós temos, aqui embaixo no fundo da caixa, uma agulha 03. Aqui nessa caixinha a gente vai ver, nós temos o bico 03. Aqui nós temos o adaptador de engate rápido, que já vem com ele. A chavinha para soltar o bico. Aqui um segundo copo maior. Esse aqui, se não me engano, é 0,5 ml. Esse aqui eu acho que é 0,9, não tenho certeza. Eu vou botar a especificação aí. Então vamos sempre deixar isso aqui por enquanto de lado. Vamos olhar primeiro aqui o aerógrafo em si. Ele vem com essa proteçãozinha aqui. Ele é um aerógrafo razoavelmente pesado. Eu vou começar pesando ele aqui com o bico 02 e com esse copo menor, que seria, vamos dizer, o menor peso possível para ele. E nessa configuração aqui ele tem 104 gramas. Trocando o copo, o bico e a agulha não vão fazer diferença, né? Ele passa aqui para 123 gramas, é um aerógrafo que está aí na faixa dos mais pesados, nada muito exagerado. Então já começamos aqui vendo que ele tem dois copos. Aqui nós temos a tampinha. Esse aerógrafo não é meu, foi emprestado. Eu não sei se ele vem também com essa tampinha aqui, eu teria que olhar. Mas o copo maior certamente vem. O acabamento aqui dos copos é razoável aqui dentro, não vi nenhum problema. Vou botar para cá. Vamos voltar o copo aqui. Aqui atrás nós temos um limitador do curso do gatilho. Aqui nós temos a pinça que puxa a agulha e ela tem a regulagem de tensão na mola do gatilho. Vou tirar aqui a agulha. E antes de continuar, vou falar um pouquinho desse acabamento dele aqui. Ele é um preto fosco. Eu não gostei desse acabamento, não. Eu acho que um aerógrafo com acabamento fosco, para quem está lidando com tinta, não é uma boa ideia, porque uma superfície fosca ela é uma superfície normalmente porosa. E aí acontece isso aqui, a tinta acaba entrando nessa porosidade aqui do acabamento, e é muito difícil você tirar isso daqui, e no aerógrafo preto, tinta clara vai aparecer muito, então ele dá uma aparência de que está sempre um pouquinho sujo. Francamente, não gostei desse acabamento aqui. E ainda vi um outro problema que, aparentemente, houve uma falha de acabamento aqui em volta do gatilho. Você vê que o preto aqui não chegou, não encostou aqui nesse rasgo. E eu vi review desse aerógrafo na internet e não tinha esse problema. Me parece que isso aqui foi um problema de acabamento aqui. Não interfere em nada com o funcionamento, mas já demonstra um certo descuido aqui, vamos dizer, no controle de qualidade deles. Vamos tirar então aqui a pinça que puxa a agulha.
Ela tem já a pecinha que faz a transmissão aqui presa, facilita a montagem e desmontagem. O gatilho tem a pecinha que faz a transmissão da abertura do ar para a válvula de ar já presa aqui, então é sempre um pouquinho chato de alinhar, mas também é uma peça menos que você pode perder aí na hora de montar e desmontar. Eu acho que é uma boa solução. Aqui a válvula de ar, essa válvula ela é bem parecida com a que a gente já viu aí nos aerógrafos da Wave, por exemplo. Então, me parece que esse aerógrafo aqui deve ser feito talvez no mesmo lugar onde são feitos esses outros aerógrafos que a gente tem visto aí com esse mesmo tipo de válvula aqui. Então eu nem vou desmontar ela, porque ela é igual às válvulas que a gente já viu. O que vale notar apenas é que ela tem a vedação dela para dentro do corpo do aerógrafo, é um anel de Teflon, ele está bem colocado, é fácil de trocar, então aqui tem uma vantagem de manutenção. É Teflon, é mais durável e é fácil de trocar caso haja necessidade. E vamos tirar o copo aqui, nós já vimos o copo. Aqui na frente ele tem, vou pegar aqui a pecinha que está aqui dentro. Ele tem dois tipos de proteção da agulha. Ele tem essa, que é esse garfo bifurcado, e tem essa em forma de coroa. O que eu achei um pouco estranho é que eu vi um review desse mesmo aerógrafo na internet e essas peças eram um pouquinho diferentes. No review que eu vi, essa peça aqui era roscada, como essa aqui, e essa aqui era só de encaixe, como é, por exemplo, nos aerógrafos da Harder. Mas nesse caso aqui as duas são roscadas, então é um pouco diferente. Talvez tenham mudado isso, não sei se mudaram, se esse aqui é um modelo mais antigo ou se o do review que eu vi é o modelo mais antigo, mas o fato é que tem essa diferença. Não muda, em princípio não muda nada aqui, você tem dois tipos de coroa. Agora, o que eu achei estranho é que, vou pegar aqui essa outra capa aqui do bico, se você tem um aerógrafo que pode ser 02 ou 03, então você pode ter aqui agulha 02 ou agulha 03, você vai ter então duas capas da agulha, uma 02 e uma 03. Por quê? Porque se você tem um bico que é mais largo que o outro, você vai ter uma capa que, por lógica, o furo dela vai ser diferente. E você deveria ter uma indicação de qual é qual. Então aqui já começa uma coisa um pouco estranha, que é, primeiro, essas duas capas são exatamente iguais. Elas são, inclusive a marcação nelas aqui é a mesma. Para mim não faz nem sentido. Por que ele botou duas capas iguais? Porque não seria um problema você ter a mesma capa para o bico 02 e 03. A única diferença é que se você tem uma mesma capa, ela vai ter um diâmetro maior, porque ela vai ter que acomodar o bico 03, e quando você usar o bico 02, você vai ter um volume de ar maior passando, ele vai te dar um pouco mais de dificuldade para controlar o traço fino no bico 02. Mas vai funcionar. Agora, você ter duas capas e elas serem exatamente iguais, quer dizer, eu não tenho como medir se esses furos aqui das duas capas são exatamente iguais. Mas ao olho parece. E de qualquer forma, como a diferença entre um 02 e um 03 seria muito pequena, você teria que ter alguma marcação aqui que identificasse qual é qual. E a marcação que tem aqui é exatamente a mesma. Então, para mim, ficou meio mal explicado. Aqui nós temos um bico que é aquele padrão dos bicos dos aerógrafos da Iwata, ou dos aerógrafos japoneses em geral, e com a diferença que ele tem aqui uma borrachinha de vedação aqui atrás. Normalmente, quando tem essa borrachinha aqui, isso significa que essa rosca aqui não é tão bem acabada. O que eu fiz? Eu tirei esse bico, botei um outro bico aqui com a mesma rosca, sem a borrachinha, e ele fez bolha no copo direto, né? Então, bolha no copo, a gente já sabe que um dos motivos de bolha do copo é que essa vedação aqui entre o bico e o corpo do aerógrafo não está boa.
Então, efetivamente, ele precisa dessa borrachinha para funcionar, o que é chato, porque essa borrachinha, ela normalmente ela é muito pequenininha, ela costuma rasgar, para você trocar isso aqui dá um trabalho miserável, e você tem que comprar o bico próprio aqui com essa borrachinha. Eu não vou tirar esse bico aqui agora, vou botar foto dele, dá para a gente ver bem como é que ele é. Então, isso aqui é basicamente esse aerógrafo, e até aqui, fora o fato de você ter esse acabamento fosco aqui que não me agradou muito, o aerógrafo me pareceu bom, mas o problema dele é efetivamente, ou melhor, o problema dele são as agulhas. Essas agulhas aqui, poucas vezes eu vi agulhas tão ruins como essas agulhas desse aerógrafo. Primeira coisa, o material delas é muito mole, ele é muito flexível. Isso significa que ela tem pouco alinhamento e vai ser difícil dar polimento nela. Outro problema, ela é empenada. Isso vale para as duas. Eu vou botar aqui, não sei se vai dar para ver. Eu vou rolar ela aqui um pouquinho. Ó. Percebem o que está acontecendo? Eu fiz o teste nas duas agulhas, todas as duas estão com o mesmo problema. Elas são completamente empenadas. Vou fazer um teste simples aqui para mostrar a diferença de alinhamento de uma agulha. Essa aqui é a agulha desse aerógrafo da caixa do Iwata. Então eu vou colocar ela aqui e vou levantar ligeiramente a caixa. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a agulha desse aerógrafo, do aerógrafo da Meng. Estou levantando, e agora ela começou a rolar. E assim mesmo, eu acho que deu para perceber a diferença da rolagem da agulha. Ou seja, o que acontece? Se a agulha está retinha, ela não tem nenhuma deformação, ela está perfeitamente alinhada. Assim que eu levanto, ela rola tranquilo. Pego aqui agora a agulha do aerógrafo da Meng e faço de novo a mesma coisa. Aí, ó, quanto eu preciso levantar para ela começar a rolar. Ó. E aí sai pulando. Acho que deu para perceber, né? Claro que uma agulha empenada vai ter problema, porque quando você correr com essa agulha aqui, a hora que ela começar a dar abertura aqui no bico, ela vai encostar numa das paredes do bico, e isso vai dificultar o traço. Nós vamos ver quando eu fizer o teste se isso aqui acontece, mas como vou voltar a dizer, eu nunca vi agulhas tão ruins quanto essa aqui. Já vi muita coisa ruim, mas essas agulhas aqui são muito ruins. O material é ruim e elas são completamente empenadas, que é uma pena, porque o conjunto parece ser interessante, ainda que tenha esses problemas aqui de falta de identificação, me parece ser um conjunto interessante. Então eu vou remontar, e aí nós vamos falar, finalmente, dessa válvula de controle que tem aqui. Vamos entender para que ela funciona, porque eu já há muito tempo falei que ia comentar sobre isso, e acabei não tendo essa oportunidade, porque nunca tinha pego um aerógrafo com essa válvula aqui. Mas antes disso, vamos recolocar as peças aqui no lugar. A montagem dele é simples, as roscas aqui são relativamente bem acabadas, apesar de que aqui ela não é cromada, mas o acabamento é bom. A gente sente aqui, quando está roscando aqui, que não arranha nada, quer dizer, as roscas são bem acabadas. Vou colocar aqui essa proteção aqui tipo coroa. Vamos pegar aqui o gatilho, que tem esse recortezinho aqui, para você, quando recuar ele aqui, ele não bater no corpo do aerógrafo. Vamos montar a válvula. Como essa pecinha de transmissão ela já é presa aqui, a montagem é muito fácil e muito rápida. Colocamos a agulha. Fechamos aqui e vamos apenas colocar o copo para ele ficar completo.
Ok. Então agora vamos ver para que serve isso aqui. O nome disso aqui em inglês, válvula MCA, Micro Air Control. Então o que é isso aqui? Isso aqui é uma válvula que permite você abrir e fechar a passagem de ar aqui. Ela funciona da mesma forma que uma torneira. Quando você fecha uma torneira, o que é uma torneira? A torneira é um que a gente chama de registro de pressão. Você, à medida que você vai fechando isso aqui, ela vai estrangulando a passagem de ar até o momento que fecha. Tem muita controvérsia sobre qual é a função disso aqui. Já vi muita briga aí na internet por causa disso. Então, por quê? Porque tem gente que diz que isso aqui é uma válvula para controlar fluxo de ar. Tem outras pessoas que dizem que não, que isso aqui é uma válvula para controlar pressão. Então, sem entrar em muitos detalhes de física, o fato é que você não consegue diminuir o fluxo de ar sem alterar a pressão. Então, isso aqui ele faz as duas coisas. Ele restringe a passagem do ar, ou seja, restringe o fluxo do ar, e quando ele faz isso, necessariamente você tem uma queda de pressão. Então essa válvula pode ser usada basicamente de duas maneiras. Ela pode ser usada como um ajuste fino de pressão, mas na verdade o que você está fazendo é fazendo um ajuste fino do fluxo de ar, da quantidade de ar que passa aqui, e isso vai interferir lá na sua pintura. Por exemplo, se você quiser pintar muito próximo do objeto, o ideal é você fechar isso aqui, e aí você vai ter um fluxo de ar menor, você vai ter menos ar saindo por aqui, ainda que ele saia com mais velocidade. Eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas o fato é que como você tem um volume de ar menor aqui, você faz menos turbulência aqui, quando você está próximo do seu objeto, e com isso você consegue um traço mais fino. E uma segunda maneira de usar isso aqui é você fazer o que em inglês se chama stippling, que é fazer aquele pontilhado na pintura. Por quê? O que isso acontece? Se você voltar lá no meu vídeo lá sobre que eu expliquei como é o funcionamento aqui da parte da frente do aerógrafo, o que acontece? Quando você fecha muito isso aqui, o fluxo de ar aqui ele é muito pequeno, a tinta que está sendo trazida aqui para a ponta da agulha, como tem pouco ar passando aqui, em vez dela sair, dela atomizar e sair como uma nuvem, ela acaba saindo como pequenos pedacinhos, ela vai sendo arrancada aos poucos da agulha. E isso vai te dar um efeito de pontilhado. Vou tentar fazer isso aqui quando eu estiver mostrando aqui o funcionamento desse aerógrafo. Então, essa válvula tem essas duas funções. Uma função de controlando o fluxo de ar aqui, você ter menos ar saindo aqui, poder ter um ajuste fino para fazer pinturas menores, e levando isso aqui ao extremo, você consegue fazer esse efeito lá da pintura pontilhada. Eu, pessoalmente, não gosto desse arranjo aqui. Eu acho que isso aqui acaba fazendo o aerógrafo ficar com a frente mais pesada. Isso me incomoda um pouco, mas tem gente que gosta de ter isso aqui porque você pode ajustar aqui, fazer o ajuste fino aqui, na hora que você estiver usando. Você também pode ter essa válvula aqui colocada aqui na entrada do aerógrafo. Eu já mostrei isso. Nos meus aerógrafos até tenho isso aqui. Ela vai fazer exatamente a mesma função, porque ela é um controle de fluxo de ar. Se ela estiver aqui ou estiver aqui, não faz grande diferença. Mas aqui ela já está incorporada no aerógrafo, você não precisa então botar uma coisa a mais aqui que vai acabar encompridando esse engate aqui, e aí quando você está trabalhando, se você precisa trabalhar muito próximo da mesa aqui, por exemplo, isso aqui acaba atrapalhando e isso aqui não. Então pode ser uma vantagem dependendo do tipo de uso. Então foi bom para a gente ver qual é a função dessa peça aqui. E agora vamos botar tinta nesse aerógrafo e vamos ver qual é o desempenho dele no papel. Está aqui o aerógrafo com a mesma tinta que eu uso para fazer todos os testes de todos os meus vídeos. Vamos só ver então só com o som. Aqui, ó. Percebe o controle aqui no fluxo de ar? Aqui fechou completamente. Vou deixar ele completamente aberto para a gente começar a fazer o teste. Lembrando que eu estou aqui com bico e agulha 02.
Aqui dá pra gente ver que, ainda que o traço não tenha overspray, ele não é bom. Ele aqui, você vê em alguns pontos aqui ele fica mais largo, em outros ele fica mais estreito. E aqui eu tentei fazer um traço um pouco mais fino, e para uma agulha 02 isso aqui realmente não tá bom não. Eu vou diminuir um pouquinho a pressão. Vamos ver se com a pressão um pouquinho mais baixa ele funciona melhor. Com a pressão mais baixa ele deu um traço melhor, realmente. Ainda muito largo, que eu acho que seria um 02, ainda com um pouco de falha, mas já deu um acabamento melhor. Vou puxar a câmera um pouquinho para cá e vamos fazer novamente aqui, com um pouco mais de abertura. O traço é relativamente limpo. No começo aqui, por causa da posição que eu estou aqui com a câmera, em todos os testes que eu faço, descartem sempre essas primeiras curvinhas aqui, porque eu acabo ficando com o aerógrafo meio em ângulo. Depois por causa da posição da câmera, depois eu tenho que tentar um posicionamento melhor. Mas daqui para frente dá para ver que o traço é bastante limpo, ainda que um pouco irregular. Vou virar o papel aqui. Eu vou tentar agora um traço mais fino. Dá para fazer um traço relativamente fino com ele, mas o traço não é regular, né? O último teste que eu fiz foi com o Olympus e junto mostrei como é que funciona o Iwata, e aí evidentemente tem uma diferença de qualidade entre esses aerógrafos. Eu diria que para um aerógrafo 02 a qualidade dele não é das melhores, mas para uso em modelismo, por exemplo, acho que é razoável. Eu achei o gatilho dele um pouco duro, e ele é um aerógrafo mais pesado, e claro, isso faz um pouco de diferença para mim. Vamos ver aqui novamente com o traço mais aberto. Eu preciso falar também que eu mexi bastante nessas agulhas aqui. Eu dei uma boa polida nelas, dei uma ajeitada, porque o estado delas não era nada bom. Vamos aqui novamente, linha fina. E aqui com a pressão baixa ele vai bem. As linhas sempre tem um pouquinho de descontinuidade, mas o importante aqui, talvez mais importante, é que ele não tem falha no jato. O jato aqui, às vezes ele falha pouquinha coisa aqui na espessura, mas é bem pouco, e ele não tem falha, e ele também não tem overspray. Então, até que para uma agulha tão ruim quanto eu vi, eu estou achando que a qualidade dele é razoável.
no acabamento. Agora eu vou ver se eu consigo fazer então aquele efeito que eu comentei aqui, que seria o tal stippling. Vou virar o papel aqui. Então, como é que isso funciona? Você fecha aqui completamente. E quando você tiver é isso aqui que você obtém. Eu vou fazer isso com... Eu tenho que aumentar a pressão aqui, só um instante. Mais ou menos isso aqui, esse pontilhado. Vocês conseguem ver aí esse pontilhadinho? Esse seria o efeito que se espera. Isso é o que se chama de stippling. Eu achei a regulagem dele aqui pouco precisa. Ele abre e fecha depressa demais, mas acho que já deu para sentir aqui qual é o efeito que se obtém. Isso é um efeito, não sei se dá para usar isso em modelismo, certamente dá para você usar em pintura artística, mas é isso que você consegue com essa válvulazinha aqui. Esse tipo de efeito. Qual é a conclusão, então, sobre esse aerógrafo? Ele é um aerógrafo que está na faixa aí de, se não me engano, $180. Já vem com 2 bicos e 2 agulhas 0203. E eu acho que por esse preço tem coisa no mercado melhor. Para um aerógrafo desse preço, eu sinceramente, ainda que ele venha com bastante coisa, né? Ele vem com limitador de gatilho, ele vem com regulagem da mola do gatilho, ele vem já com a válvula de microcontrole de ar aqui no próprio aerógrafo. Me parece um preço razoável, mas a agulha dele e o bico eu não gostei. Se eu comprasse esse aerógrafo, a primeira coisa que eu faria é comprar um par de bico e um par de agulhas novos para colocar aqui. E também não entendi essa questão dessa capa do bico ser de um único diâmetro. Isso provavelmente é o que impede de conseguir com ele um traço tão fino quanto eu deveria conseguir com o aerógrafo de bico 02. Apenas para efeito de comparação, essa aqui é uma linha feita com aquele meu HPB no último vídeo. Vou fazer a mesma coisa com esse aqui aerógrafo, usando a mesma tinta. Tentar fazer o traço mais fino que eu conseguir. Acho que dá para perceber a diferença, né? Ainda que seja um traço relativamente limpo, olha a diferença de traço. São 2 aerógrafos 02, olha a diferença de espessura de traço entre esses aerógrafos. Ainda assim, é um traço bastante razoável. Eu não recomendaria que aerógrafo não, por conta desses problemas que eu citei, mas não é um aerógrafo ruim. Apenas ele tem alguns problemas, principalmente essa questão das agulhas que realmente não são boas e com o tempo provavelmente você vai ter problema com elas.